Olá, hoje 5 de agosto de 2024, damos início à nossa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. A ordem foi definida com sorteio por representantes dos partidos. As perguntas serão iguais para todos os candidatos e temas também serão os mesmos. Quem começa a série de entrevistas hoje com a gente é o candidato do União Brasil, Dr. Elton. Bem-vindo, candidato. Obrigado, Igor. Obrigado ao Aquivale e estou à disposição de vocês para as perguntas e os questionamentos. Perfeito. O senhor tem 40 minutos de entrevista, 5 minutos iniciais de apresentação. Pode começar. Bom, primeiramente, me apresentando, eu quero dizer que eu sou joseense, nascido aqui em São José dos Campos. Eu atuo há 24 anos como médico nessa cidade. Trabalhei no serviço público, mas como cirurgião, eu tive a oportunidade de trabalhar na implantação de diversos programas de saúde aqui do nosso município. Mas em 2016 eu me enveredei pela política e acabei entrando por meio de um pleito e fui eleito como o 5º vereador mais votado da nossa cidade, com 6.700 votos. Depois, num segundo mandato, eu fui eleito como o 3º mais votado, com 7.400 votos aproximadamente. E depois a cidade acabou me impulsionando para um outro momento, trabalhando agora como deputado estadual e representando o Vale do Paraíba, mas principalmente a cidade de São José dos Campos, que é a cidade que me elegeu com mais de 35 mil votos. O meu trabalho tem sido bastante importante no entendimento das políticas públicas, não só da área de saúde, mas também do funcionamento como um todo da cidade. Essa cidade, ela me deu tudo. Aqui eu constituí a minha família também, sou casado com a Regina, tenho 3 filhos e em virtude de tudo aquilo que eu tenho feito e construído aqui, eu tenho uma gratidão imensa com a cidade. Fizemos recentemente mais de 130 reuniões exatamente para ouvir a população e com a experiência que tenho ganhado nesses 8 anos trabalhando com política e também nos meus 24 anos como médico e como cirurgião, eu entendo que existem muitas fragilidades e problemas das gestões atuais. E venho notando, inclusive, que os maiores problemas são aqueles relacionados à saúde, mas não só com a saúde. Temos problemas no transporte público, na segurança, e em virtude de enxergar todos esses problemas e demandas da nossa cidade, eu acabei colocando o meu nome à disposição da cidade para concorrer como prefeito. E eu creio que com tudo aquilo que eu desenvolvi nesse tempo, eu terei condições de exercer um bom mandato e estar à disposição da população. O funcionamento da mente de um médico é sempre de ouvir e resolver. Quando vou para um centro cirúrgico, quando faço as minhas atuações, quando pude participar, por exemplo, do trabalho de implantação do resgate, do SAMU nessa cidade, sempre o meu papel era de ouvir e de resolver. Eu não tinha como deixar de resolver cada uma das demandas que chegavam para mim. E diante de tudo aquilo que tem acontecido na cidade, creio que o modo de funcionamento da mente do médico, também como um grande administrador, será de trazer resolutividade para os problemas da nossa cidade. Perfeito. Vamos para a primeira pergunta, que é sobre saúde. Candidato, São José dos Campos é uma cidade referência em diversas áreas, e na saúde não é diferente. O Hospital Municipal é porta de entrada para o tratamento de inúmeros pacientes pela região, e problemas como superlotação dos hospitais, dificuldades para agendar consultas com especialistas, são uma das realidades há muitas gestões. Qual a sua proposta para resolver esse problema na saúde? Olha, eu preciso discordar que nós somos referência em saúde. Nós temos uma grande estrutura de saúde, mas já fomos uma referência melhor. Temos perdido bastante no funcionamento da nossa cidade quando falamos de ações e práticas em saúde. Hoje nós não temos
há muito tempo um plano de melhorias e de desenvolvimento da área de saúde em nossa cidade. Nós, as gestões anteriores, todas elas, tanto do antigo prefeito quanto do atual prefeito, fala que saúde é um local conhecido como um saco sem fundo. E eles não têm o interesse, a princípio, no desenvolvimento e da melhoria da área de saúde. E aí as gestões acabam realizando apenas, acabam realizando a resolução de problemas mais emergenciais. Mas qual é o plano que a cidade hoje espera quando falamos de saúde? E nas 130 reuniões, Igor, que eu acabei realizando aqui na cidade, de maneira prévia, antes da construção de um plano de governo, e daí eu quero dizer que o plano de governo ainda vai ser apresentado. Esse plano, ele passou primeiro por ouvir a população e as demandas e quais as necessidades, os problemas que a cidade tem passado. E saúde é a principal, isso é notório para cada um dos munícipes. Eu sei que hoje nós temos problemas com o agendamento de especialistas, mas a prefeitura hoje ela não entende a diferença de tempo de atendimento, por exemplo, dos especialistas. Um psiquiatra precisa ser, ele gasta um tempo de 1 hora no atendimento, enquanto um gastro pode atender de 10 a 15 minutos. Como eu faço a contratação, lembrando que cada um tem um tempo de atendimento diferente e precisa ser entendido na hora da contratação também de maneira diferente. Isso tem resultado uma dificuldade na contratação desses profissionais. Existe também uma falta de projeto para o crescimento do sistema de saúde. Um hospital horizontal é muito ultrapassado. E quando eu falo horizontal, precisam se lembrar de como funciona o hospital municipal. Um grande hospital, tem grandes profissionais, mas a estrutura predial e o funcionamento, ela aumenta o desgaste dos profissionais, dificulta o acesso interno dentro do hospital a todas as estruturas de saúde e, por isso, precisamos pensar em saúde em 10, 20 e 30 anos. Talvez pensar sobre a verticalização de um hospital, mas esse tipo de projeto nunca passa pela mente daqueles que acreditam que a saúde é um saco sem fundo. Nós estamos também com uma crise de falta de gestão do prontuário e hoje, para que haja uma adequada gestão na área de saúde, é necessário o estabelecimento de um prontuário único, mas esse processo, que é o sonho do SUS, não vem acontecendo em local nenhum, mas São José tem essa possibilidade para que a gente possa ter todos os dados de todos os pacientes, se ele passar, por exemplo, na UBS, numa UPA, no hospital ou em alguma outra área, seja na unidade básica ou na unidade terciária, que seriam os hospitais de alta complexidade, todos teriam acesso a um prontuário, para que não houvesse duplicação de prontuário, duplicação de exames, perda do recurso financeiro. Então, precisa haver uma melhoria de gestão na área de saúde, para que o recurso seja utilizado da melhor maneira para toda a população. Perfeito. Vamos para a segunda pergunta sobre educação. Recentemente, o projeto de escolas cívicos militares foi aprovado pelo governo do estado. O que você acha desse projeto e qual será a condução do seu mandato sobre esse tema? Bom, o projeto de educação, quando você falou do projeto de escola cívico-militar, esse é um projeto do governo do estado e ele foi aprovado. Eu pude participar, Igor, da aprovação desse projeto ali na Assembleia Legislativa do Estado. Então, quero dizer para você, primeiramente, que apoio plenamente esse projeto e apoio principalmente a forma como foi estabelecido. Ele visa a colocação daqueles profissionais de área militar que são aposentados e que vão trabalhar na área de civismo e também de segurança
e também, enquanto que a parte pedagógica continuará com a Secretaria de Estado, né? E isso faz com que todos os projetos que são estabelecidos e que estão em andamento por parte da Secretaria de Educação sejam mantidos, mas trazendo talvez uma cultura de paz para dentro dos colégios. Agora, o estabelecimento disso no estado de São Paulo vai acontecer entre 50 e 100 escolas, conforme determinado pelo governo do estado de São Paulo. E esse projeto ele não passará por cima da prerrogativa do querer da população. Para que ele seja estabelecido, é necessário que a maioria das pessoas naquele local onde a escola está passando com problema, com IDEB baixo, com baixa frequência dos alunos, esses pais e professores precisam votar. Então, antecipadamente, vai ser colocado à disposição pelo Diário Oficial, 15 dias, com 15 dias de antecedência, e após o estabelecimento desse prazo, as pessoas vão dizer qual é o querer de cada uma delas, e havendo maioria, dá-se início ao estabelecimento desse tipo de protocolo na educação. Perfeito. Vamos para a nossa segunda pergunta, que é sobre sustentabilidade. Recentemente houve uma polêmica na cidade sobre a remoção de árvores na Avenida Teotônio Vilela. Além disso, houve supressões no Jardim Aquários há alguns anos. Na Avenida dos Astronautas. Como você enxerga a pauta do meio ambiente na cidade e como conciliar o desenvolvimento urbano com a preservação do meio ambiente? Bom, a prefeitura ela tem uma grande possibilidade de realizar esse tipo de programa de sustentabilidade. Hoje todas as nossas árvores elas recebem um QR Code, elas estão mapeadas, mas nós não temos um plano de gestão de cuidado dessas árvores. E em virtude disso, o que estamos vendo aqui na nossa cidade são cortes de árvores sadias, onde não precisava ser cortado, e vemos também locais onde a árvore está doente, mas elas acabam ficando. Um exemplo disso é o que aconteceu o ano passado na Avenida Paulista. Uma aluna de medicina, ela acabou perdendo a vida pela queda de uma árvore que caiu em cima do carro de autoescola. E na mesma rua, após quase um ano de diversas queixas, eu fazia apontamentos, fiz requerimentos junto à prefeitura, vereadores reclamaram, mas a prefeitura não ouviu. E a 100 metros dessa árvore havia uma outra árvore que estava a 45 graus encostada em uma boca de lobo. Enquanto isso não foi para a mídia, não foi colocado na rede social, não houve algum tipo de movimento. Isso demonstra a falta de gestão do parque arbóreo da nossa cidade. Nós precisamos estabelecer uma política de gestão e a população, inclusive, pode participar, porque através de um QR Code, sendo apontado algum problema em uma dessas árvores e havendo todo o histórico delas, a prefeitura tem que tomar decisões sobre retirada, decisões sobre replantios, decisões sobre podas. Isso facilita a gestão, mas precisa haver uma participação popular. E a ideia seria colocar esse tipo de funcionamento mesmo em prática, com a equipe full-time trabalhando no controle dessa gestão ambiental. Eu também vale o comentário sobre as grandes retiradas de árvores, principalmente ali no centro da cidade. Isso faz com que crie-se uma ilha de calor ali no local, e todos podem notar o quanto de maneira inadequada aconteceu esse tipo de atividade, e nós não podemos aceitar que esse programa de gestão ou de falta de gestão em relação ao meio ambiente aconteça da forma como está. Então, a ideia é realmente mudar a forma de realizar esse tipo de gestão na nossa cidade. Nossa quarta pergunta é sobre planejamento urbano.
Há questionamento sobre a ineficiência de algumas obras públicas em São José dos Campos. Quais são as suas prioridades em termos de infraestrutura para a cidade e quais obras você considera essenciais para o desenvolvimento urbano? Tá. Bom, a gestão e a formação de processos e de programas para a construção de infraestrutura do nosso município, ela tem sido focada principalmente na construção, na utilização na formação ou construção de pontes, de estradas, como é o da linha verde, mas que não tem trazido um adequado benefício para o nosso município. É muito notório e virou uma piada na cidade a viabilidade hoje da ponte estaiada. A um custo de 62 ou 63 milhões de reais, ela hoje não trouxe o resultado esperado para a nossa população. E agora ficamos com uma conta a ser paga e ainda existe a conta da falta de planejamento e falta de uma nova oportunidade, porque a ponte continuará lá, dificultando que esse trânsito local ele aconteça de maneira adequada. Então, todo projeto ele precisa passar por um estudo adequado. E a utilização do recurso público tem sido feita de maneira muito aleatória, com projetos aparentemente muito bonitos, mas que no final não traz o resultado esperado. Eu creio que, primeiro, ter a ação e o apoio de equipes técnicas para a adequação desses projetos é extremamente importante, porque o dinheiro público ele é muito difícil de ser arrecadado e precisa ser utilizado de maneira mais focada e para que as próximas gestões elas não passem pela necessidade do contínuo pagamento de todas essas dívidas impactando futuros projetos. Isso vai acontecer na nossa cidade em virtude dos empréstimos e da maneira como esses projetos estão sendo colocados em prática. Quando falamos de projeto para a nossa cidade, nós temos que lembrar que toda a nossa via e as nossas estradas, as nossas ruas, elas são extremamente necessárias para que a população consiga trabalhar, para que ela consiga buscar emprego e renda. E quando feita de maneira inadequada, nós impactamos diretamente a nossa população. Eles esperam que essas vias sejam adequadas em uma intersetorialidade com outras secretarias. Por exemplo, transporte público está intimamente ligado com a construção desse tipo de infraestrutura tão necessária para o nosso município. Mas hoje nós gastamos muito com infraestrutura inadequada, mas gastamos muito pouco com pessoas, né? E eu creio que nós temos que mudar um pouco o olhar e pensar num outro modal, lembrando que as próximas gerações irão pagar um preço muito grande sobre tudo aquilo que está sendo feito. Dr. Elton, sobre segurança, nas últimas semanas, diversas notícias tiveram destaque ao falarem sobre ondas de assalto na região central de São José dos Campos, em especial no São Dimas, Vila Diane e Vila Ema. Os comerciantes reclamaram dos furtos, lojas vandalizadas e carros roubados. Qual o seu diagnóstico sobre esse problema e qual que é a solução? Bom, hoje o impacto sobre a segurança pública, ele precisa acontecer a muitas mãos. Hoje entra nesse papel a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal e a utilização de tecnologias. Mas existe uma dificuldade, talvez, na conversa e no estabelecimento de alguns projetos de segurança. Por exemplo, hoje, praticamente o nosso grupo de guardas municipais são os mesmos dos últimos anos. Saem guardas municipais, é feito um concurso público e os números continuam praticamente os mesmos, 300 guardas municipais para o atendimento da nossa população. E hoje eles são responsáveis por guardar o nosso patrimônio, o patrimônio do município.
esse número de guardas municipais poderia ser ampliado para a utilização nas nossas escolas, nos postos de saúde, dando maior acesso e controle para a nossa população. Mas uma das coisas que mais impactou todo o projeto de segurança da nossa cidade foi exatamente a vinda de moradores em situação de rua, em especial aqueles usuários de drogas. São mais de 380 que vieram para a nossa região, mas que hoje, não havendo a obrigatoriedade da permanência em tratamento, eles acabam indo para as ruas e invadindo os bairros. Eu tenho que lembrar alguns bairros que, por exemplo, o Parque Interlagos, a região do Jardim Paulista, todos esses estão sendo muito impactados com a presença desses usuários de droga em situação de rua, que acabam por realizar os furtos. Resolveram o problema da Cracolândia em São Paulo, mas exportaram isso para cá. E em virtude dessa dificuldade de gestão da permanência desses usuários no tratamento, eles estão realizando pequenos furtos e trazendo insegurança para a nossa população. É necessário a abordagem direta, mais firme sobre todos eles, também o controle sobre esses bairros que hoje estão sendo invadidos, criando-se novas pequenas cracolândias oriundas ali da cidade de São Paulo. Hoje, uma abordagem diretamente sobre eles é extremamente importante. Eu quero relembrar sobre o papel da gestão governamental em virtude, por exemplo, da região ali da nossa rodoviária nova. O entorno da rodoviária se tornou uma grande cracolândia. E naquele local, a população Nikkei, ou os japoneses, realizavam esportes utilizando aquela área. Houve, então, a retirada dessa população que cuidavam daquela área e, estando aquilo vazio, hoje nós temos a invasão dessa população em situação de rua. Então, as ações da prefeitura impactam diretamente a segurança da nossa população. Nós precisamos ter um olhar, talvez, com um olhar um pouco mais globalizado, um pouco mais global, lembrando que tudo impacta tudo. Quando eu deixo de ocupar espaços por meio da sociedade civil, eu acabo abrindo espaço para que esses usuários ocupem e acabem aumentando a criminalidade local. Nossa sexta pergunta é sobre cultura. A cultura em São José dos Campos está principalmente centralizada em locais como o Vicentino Aranha, Cine Benedito Alves e Teatro Municipal. Como descentralizar a cultura e fornecer opções de entretenimento às comunidades mais afastadas do centro? Bom, falando em teatro, o teatro da nossa cidade não saiu do papel. Não saiu do papel. E nós continuamos com poucos espaços para a utilização e apresentação da cultura. Além disso, uma das coisas que tem impactado diretamente a cultura no nosso município é a falta de vínculo da LIFE, que é a Lei de Incentivo Fiscal, para o nosso artista local. Isso faz também o desenvolvimento da cultura local, mas em virtude de estabelecimento de cultura, apenas da cultura que vem externa, a LIFE hoje ela poderia ter um alinhamento com os nossos artistas locais. Além disso, existe uma utilização e as apresentações culturais acontecem em poucas áreas. Essas áreas poderiam ser expandidas, levando a cultura também para a região mais alguns bairros e alguns parques, que não apenas no Vicentino Aranha ou os parques que estão mais na região central de São José dos Campos. A cultura, ela, na verdade, ela está pedindo socorro em São José dos Campos e nós precisamos ter um olhar um pouco melhor, né? Quando eu falo de possibilitar o acesso à cultura a todos, eu lembro que hoje todos os grandes shows e grandes artistas do nosso município, eles são pagos. Hoje acontecem, por exemplo, na arena da nossa cidade, um grande investimento
feito pela cidade, mas que está aberto somente para o público pagante. Então isso é uma vergonha, porque nós não estamos estimulando ou abrindo a possibilidade para que a população venha e participe disso. Culturalmente isso é bom, traz qualidade de vida para a nossa população, mas mais uma vez a atual gestão privilegia aqueles que já têm um maior recurso para poder usufruir dessas benesses de cultura. Candidato, nesta última semana, a Prefeitura enviou para a Câmara um projeto de lei sobre o gatilho dos servidores. O que você acha desse projeto de lei e como você atuará pelo servidor? O projeto de gatilho é uma lei estabelecida em 1995, é um ganho do servidor público e que tem sido podado nas últimas gestões. Esse aumento ou essa repactuação de um valor que não cumpriu o gatilho para eles, alcançando em torno de 1,5%, não chegando a alcançar as perdas relacionadas à inflação, é uma vergonha, porque isso era um ganho do servidor. É necessário, além disso, ver todas as outras perdas estabelecidas ao servidor público, que tem um papel extremamente importante na gestão do nosso município. Ele tem sido desvalorizado e, por isso, ainda mais sendo eu um servidor público que trabalhei por 9 anos como concursado efetivo do nosso município, eu vi o quanto é danoso a mente e o pensamento das antigas gestões e da atual gestão sobre o valor e aquilo que o servidor pode construir na nossa cidade. Então, o servidor pode contar comigo na preservação dos seus direitos e também no seu impulsionamento para que eles possam voltar a desenvolver o seu trabalho de maneira mais efetiva e também de maneira mais adequada. Queria lembrar também que o modo de pensamento das atuais e da antiga gestão sobre o servidor fez com que hoje o Instituto Servidor passasse por um grande problema. Em 2016, quando eu me tornei vereador pela primeira vez, a gestão tinha deixado uma dívida de 120 milhões. Muito se falou sobre isso, houve grandes embates no plenário e hoje nós estamos com uma dívida com o servidor em torno de 500 milhões. Será que esse tipo de gestão não acreditou que, não havendo a entrada de novos servidores, essa conta seria paga pela prefeitura? E então esse impedimento e essa terceirização, e eu acredito que terceirização ela precisa ser repensada. Tem momentos em que a terceirização é importante, mas não dar nenhuma prerrogativa de entrada de servidores no sistema faz com que essa conta hoje fique impagável. E é preciso que a gente tenha um olhar para que essa dívida também não impacte diretamente nas ações do serviço público no futuro. Doutor Elton, nossa 8ª pergunta é sobre transporte. A licitação dos ônibus elétricos em São José dos Campos não consegue ser concluída e já virou destaque na imprensa por diversas tentativas. Candidato, qual a sua proposta para resolver esse impasse e para o transporte público da cidade? Bom, vamos falar sobre transporte público, Igor, quando falamos de transporte público, nós temos que falar sobre a 5ª tentativa do município de realizar a sua nova licitação para o transporte. Na 5ª tentativa, e não havendo interessados no modal apresentado pela prefeitura, será que existe algum pensamento de manutenção da licitação antiga ou da manutenção da empresa que é a atual gestora? Existe algum querer em cima disso? Vem o meu questionamento, porque 5 licitações não conseguiram ser colocadas em prática e ainda além disso está havendo aporte para as empresas. 241 milhões foram aportados somente esse ano para as empresas, sem que houvesse aumento das linhas, sem que houvesse uma importante melhoria dos ônibus, sem que houvesse
uma melhoria, inclusive, do acesso de bairros que estão mais distantes. Quando a gente pensa em transporte público, eu estou diretamente pensando em emprego e renda. A população precisa, questões ambientais estão sendo afetadas, porque está havendo a necessidade do transporte individualizado. Então, o tipo de modal que está sendo colocado, inclusive, com uma tentativa imperativa de colocar apenas ônibus elétricos, e eu fui contra, inclusive, recentemente, uma das licitações que solicitava por 2,3 bilhões de reais a contratação ou aluguel de 400 ônibus elétricos que não conseguiriam receber adequadamente a energia elétrica por não termos uma matriz elétrica adequada na cidade. Então é um projeto colocado ou tentado ser colocado em prática, mas que realmente ele não tem sido efetivo porque não damos nem a estrutura, a infraestrutura para que isso seja colocado, para que isso funcione. Então, o meu questionamento hoje vai sobre o quanto a atual gestão enxerga, e eu creio que ela é bastante míope quando ela fala de transporte público, porque privilegia as empresas em detrimento da população. É só dar uma olhada hoje no transporte público da cidade de Curitiba, que tem sido um modelo. Existem mais de 50 empresas que participam dessa licitação e hoje prestam um serviço com mais de 500 linhas e acabam transportando cerca de 2 milhões de pessoas por dia. Hoje, esse tipo de política de transporte público não acontece na nossa cidade. Vou dar um exemplo. Campos de São José. Quem mora em Campos de São José poderia trabalhar no nosso município num segundo turno. Só que os ônibus ali que ficam na Eco, que é um local onde todos os ônibus acabam se encontrando, ali na região do Campos de São José, eles começam às 5 horas da manhã e encerram às 8h15 da manhã. Se você quer trabalhar no segundo turno, você não será beneficiado pelo nosso transporte público. E isso impacta diretamente em emprego e renda. Eu tenho que pensar no desenvolvimento econômico da cidade. E como eu falei anteriormente, tudo impacta tudo. Nossa nona pergunta é sobre inclusão. A inclusão em São José dos Campos passa por alguns percalços na atualidade. Dentre os problemas, temos o transporte adaptado com dificuldades de transferência. Temos o transporte voltando aqui, temos problemas, transporte adaptado com dificuldades, transferência do CAPS para um local afastado do centro e famílias de pessoas com TEA sendo desassistidas. Qual a sua proposta para a inclusão e garantia dos direitos dessas pessoas? Bom, vamos separar um pouquinho na sua pergunta aí, Igor. Acessibilidade, quando falamos de CAPS, de transporte adaptado, de cuidado com TEA. CAPS, vamos separar um pouco falando sobre saúde. O CAPS não é o local adequado para o atendimento do transtorno do espectro autista. Precisávamos ter uma política pública específica para os nossos munícipes, que são aqueles portadores do transtorno do espectro autista. Hoje nós não temos esse tipo de política na nossa cidade. Agora, quando falamos de CAPS, nós estamos falando basicamente de saúde, estamos falando de saúde mental. Então não vamos misturar um pouco, porque hoje TEA não é considerado doença, é um espectro. Então nós não podemos tratar também da mesma forma. Além do que o CAPS ele não tem uma especialização, os funcionários não têm uma especialização para poder fazer o atendimento dos portadores de TEA ou os demais atípicos do nosso município. E isso demonstra a falta de acessibilidade para o cuidado e o desenvolvimento deles como munícipes daqui da nossa cidade. Além disso, o transporte público ele impacta diretamente a vida
dessa pessoa com transtorno de espectro autista. Muitos deles têm dificuldade de entrarem ou de acessarem o transporte público. Por isso, a prefeitura pode privilegiá-los com um transporte específico para eles, sem muito barulho, com um ambiente um pouco mais tranquilo, para que eles possam ter acesso ao que nós queremos, que é de uma vida com melhor qualidade de vida. Então, vamos separar um pouco. Quando falamos de CAPES, falamos de saúde. Quando falamos de acessibilidade e nossos pacientes, indivíduos com TEA ou os atípicos, nós estamos falando de outro tipo de acessibilidade. Eles precisam de acessibilidade para tudo, para a nossa cultura, para o seu desenvolvimento educacional, para o acesso a alguns tratamentos, mas hoje não deveria ser papel do CAPES o atendimento para a TEA, né? Deveria haver um projeto específico para cada um deles. Nossa última pergunta é sobre social, né? Quais políticas você adotará para garantir moradia digna e acessível para todos os cidadãos, especialmente aqueles em situação de rua ou vivendo em áreas de risco? E fale um pouquinho também sobre a situação do banhado e as pessoas em situação de rua em São José dos Campos. Bom, a maior parte daqueles que estão em situação de rua são oriundos vindos dali da Cracolândia de São Paulo e são usuários de droga. Vamos separar moradores de rua de usuários de droga em situação de rua. São situações diferentes. A cidade ela precisa privilegiar ou trazer o cuidado a esses dois grupos, mas o usuário de droga em situação de rua ele precisa de um projeto de cuidado de saúde, para que ele receba tratamento e possa ser reabilitado. O morador em situação de rua, esse precisa de acesso à sua moradia, além do que muitos bairros aqui da nossa cidade passam pelo desconforto de não haver um projeto adequado de regularização municipal. As últimas gestões não deram importância exatamente para isso, e nós sabemos que isso traz realmente dignidade à população. E aí eu posso citar a necessidade de que eles tenham um CEP, a necessidade de que eles tenham um adequado saneamento básico, né? E dentro do que aprendi e pude participar ali na Assembleia do Estado, hoje temos um projeto importante relacionado à Sabesp, que não necessariamente precisa estar regularizado um bairro, ele precisa ser um bairro que já esteja consolidado, mas estando consolidado, até 2029, o Estado de São Paulo pretende estabelecer a presença de água e de esgoto para toda a população. Isso sem falar sobre a regularização. Mas hoje o atual gestor entrou em conflito, distanciando inclusive o governador do estado do relacionamento com ele, em virtude do seu posicionamento contrário ao projeto estabelecido ali na Assembleia do Estado sobre a privatização da Sabesp. E como ele votou ou se posicionou contrário ao projeto, isso pode dificultar inclusive o investimento que precisa acontecer para toda a nossa cidade. Eu creio que hoje passamos por um momento bem importante de que precisamos traçar uma política pública e de relacionamento bem importante com o governo do estado. E por isso, hoje eu tenho este relacionamento com o governador e posso fazer todas as tratativas para trazer água, trazer esgoto, água para 100% dos munícipes, esgoto para 90% de todas as casas e também estabelecer a dignidade de poder ter um CEP, isso é extremamente importante, isso traz realmente dignidade para a nossa população. Perfeito. Doutor Elton, nós terminamos aqui as nossas perguntas. O senhor ainda tem 4 minutos e 56 para considerações finais. Bom. As pessoas têm um pouco de dificuldade de achar que um médico ele pode trabalhar na área de gestão pública. Estou hoje trabalhando há 8 anos como na área política
e todo esse aprendizado fez com que eu tivesse uma visão mais adequada, mais globalizada sobre as necessidades de toda a cidade em diferentes eixos, seja na saúde ou nos demais. Desenvolvimento social, mobilidade, educação. E o profissional médico, ele tem papéis de atendimento individualizado, vendo as necessidades de cada uma das pessoas, mas também tem a capacidade de gestão. O médico é um cara que trabalha com diversas pessoas ao mesmo tempo para o estabelecimento de um fim. O pensamento médico é de pensar, ouvir e resolver. Quando eu opero um paciente, eu não tenho como operar e não entregar o problema dele resolvido. Isso faz parte da cultura e do pensamento do médico. Eu tive a oportunidade também de trabalhar por 8 anos na gestão de hospitais privados. Isso trouxe um vasto conhecimento do funcionamento como gestor. Pude também implantar políticas públicas importantes no nosso município, como o Resgate de Saúde, o SAMU, o estabelecimento de um projeto, inclusive, que impacta hoje diretamente toda a população do estado. Em São José dos Campos, fizemos sem custo para o município a captação de inúmeras córneas para transplante, para o tratamento daquelas pessoas, principalmente os portadores de uma doença muito comum chamada ceratocone. Hoje nós já captamos, desde 2018 até agora, em torno de 8.000 córneas. Isso impacta a vida de inúmeras pessoas em todo o estado de São Paulo. E o custo é zero para o município de São José dos Campos, apenas sendo construído por meio de parcerias de gestão pública. Esse tipo de pensamento ele precisa acontecer nas diversas esferas do nosso município. Então, como médico, eu não penso apenas na individualidade da saúde, mas eu penso na intersetorialidade, no funcionamento de todas as secretarias, e isso pode trazer uma melhoria da gestão. E a minha pergunta que eu deixo ao final para a nossa população é: saúde é a nossa maior demanda, mas as últimas gestões e o pensamento ligado ao antigo PSDB da nossa cidade, que teve um tempo de gestão bem importante aqui no nosso município, e sempre foi de que saúde é um saco sem fundo. E a minha pergunta à população é: qual é o tipo de gestão que você espera para o nosso município? A saúde ela tem sido impactada pela falta de programas, de projetos de desenvolvimento na área de saúde? Será que quando eu trouxe avisos importantes para o nosso município sobre a Covid, sobre a dengue, e todos ficaram bem claros sobre os avisos que eu trouxe, e eu não fui ouvido plenamente pelas gestões, eu trouxe esses apontamentos para que houvesse a construção de projetos prévios, para que nós pudéssemos nos antecipar às demandas e necessidades do nosso município. Se podemos fazer isso de maneira prévia, por que deixar para apagar incêndio depois? Qual é o tipo de gestão que você espera? Uma gestão que tenha a capacidade de enxergar as demandas de maneira prévia e construção de políticas públicas de saúde ou nas demais áreas de maneira bem prévia, ou você espera que a gente continue apagando incêndio, diminuindo os nossos instrumentos de saúde, que são os mesmos, a princípio, desde 1997, as nossas UBS não acompanharam o desenvolvimento da cidade. Então, o meu papel aqui é fazer a pergunta para vocês, se vocês querem manter esse tipo de gestão ou se esperam uma gestão mais focada e se não é a hora, talvez, de um médico estar na gestão de políticas públicas do nosso município. Perfeito, muito obrigado, viu, Dr. Elton. Chegamos ao fim da nossa entrevista aqui hoje. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Igor. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Obrigado.
E o candidato sorteado para dar entrevista amanhã é o candidato à reeleição pelo PSD, Anderson Farias.